Galera, eu sou o Vitor Gonçalves e bem-vindos a mais um episódio do DNA Desistir Não Acelera, no nosso 7º episódio. Chegamos até aqui, estamos quase superando a barreira dos 10 primeiros episódios dessa temporada. E para comemorar esse marco, eu trago aqui uma pessoa muito querida, que tive oportunidade de já ter uma relação de um ano e meio, Pri? Mais ou menos isso? Por aí, Um ano isso, e meio. exato. E tudo começou no mundo acadêmico e a gente desenvolveu uma relação de amizade super legal. E aqui ela está, Priscila Casagrande, bem-vinda ao DNA. Obrigada, que convite incrível de poder participar aqui com você. Eh, Como você falou, né, começamos no acadêmico e descobrimos pontos em comum, e aqui estamos agora para falar um pouco da vida e desse nosso amor todo pela parte saudável da vida também. Muito Muito bom, bom, muito bom. obrigada, viu. Ah, que isso. E galera, muita gente aqui, Pri, naturalmente começou a acompanhar o podcast por conta da minha carreira pregressa, né? Da minha carreira não pregressa, mas tudo o que eu fiz até aqui, Uhum. trabalhando com tecnologia e hoje, e com agilidade, hoje a Pri, gente, atua como Product Manager lá na Smiles, então ela tá no nosso métier aqui também, ou pelo menos de muitos de vocês que nos acompanham aqui, tá? E por sua Mas causa, né. isso foi uma história muito boa. Cheguei nesse mundo começando por você. Ah, Incrível. foi muito legal mesmo acompanhar essa tua transição e você só fez. Eu não fiz nada. Você simplesmente abriu as portas da tua frente, foi lá e realizou. Muito bom. É. Bom, meus amigos, por que a Priscila está aqui? A Priscila tem uma história muito legal de superação que está relacionada a uma lesão que ela viveu há basicamente um ano atrás, né? Exatamente. Dia Pois 13 de outubro completou um ano. E foi um negócio insano, grave, gravíssimo, É. galera. Pois é. Antes de chegar na lesão, aquele momento do para, vamos dar um passo atrás. Pri, tem uma série de coisas aqui ligadas na sua vida saudável, né? Então, uma pessoa que treina, que tem como a base, né, o esporte do coração, o CrossFit, né? Então, a gente tem aqui uma crossfiteira no nosso programa e também, né, concilia com a musculação, a gente vai falar de tudo isso. Mas você tem uma formação também, apesar de ser hoje Product Manager, tem uma formação aí um pouco diferente da realidade que vive hoje. Então fala pra gente no que você é formada e o que significa o que você tem como formação, porque eu tenho certeza que a galera vai ficar com dúvida. Muita gente não sabe. Eu normalmente quando falo que sou formada, eu preciso explicar o que significa isso. Mas, enfim, eu sou engenheira de alimentos, mestre também em alimentos e nutrição. Eu me formei na Rural aqui no Rio. E o engenheiro de alimentos, ele tem uma gama enorme de oportunidades. A gente costuma resumir que a gente cuida do alimento até ele chegar na boca. E basicamente o nutricionista cuida da boca para dentro, né. Claro que o nutricionista também cuida de desenvolvimento, ele também pode fazer outras coisas relacionadas à parte de alimentos. E o engenheiro de alimentos, ele está muito focado na parte de desenvolvimento de novos produtos, muito ligado à química de alimentos, à análise de alimentos, então muitos trabalham na parte acadêmica, né, com o desenvolvimento também de novas tecnologias. Muitos desenvolvem equipamentos para as indústrias de alimentos. A gente tem disciplinas pesadas nessa área, como desenvolver evaporadores imensos, né, que a gente vê aí nas indústrias. Outros trabalham com controle de qualidade, desenvolvimento de embalagem, como fazer, por exemplo, para um produto durar mais tempo, não só utilizando conservantes, por exemplo, mas usando uma embalagem diferenciada, com tecnologias diferentes. Então, o engenheiro de alimentos ele tem uma gama muito grande dentro da indústria de alimentos. E existem engenheiros também que trabalham em outros tipos de indústria, por exemplo, na parte de produção.
Eu conheço pessoas que falam: a partir do momento que você começa numa linha de produção, você desenvolve um lápis ou você desenvolve um alimento. Então, passou pela linha de produção, você traz também esse conhecimento, né. E eu tive a oportunidade de trabalhar por quase 9 anos na Nestlé, eu passei pela qualidade, produção, mas principalmente pelo desenvolvimento de novos produtos, trabalhando com sorvetes e chocolate. Fiz especialização na Alemanha, com açúcares e chocolate. Depois eu fui trabalhar na parte de defesa do consumidor, na Proteste, por quase 7 anos, e foi onde eu comecei a me mexer e falar: "Cara, preciso fazer alguma coisa diferente". E aí eu já tinha um MBA em gerenciamento de projetos, comecei a olhar a questão de metodologias ágeis, caí no curso de de métodos ágeis, que você era o professor, e aí começou a me dar alguns insights, né, e você numa aula que mal me conhecia, aqui estou já falando dessa história, falou: "Pri, você tem uma característica, assim, de PM". Eu falei: "Oi? O que seria isso, né? Foi Quem é exatamente esse isso. cara que nem me conhece, a gente tá na primeira aula, tá aqui voltando do lanche e ele fala: 'Você tem características de PM'". Eu falei: "Mas o que é isso?". Anotei no meu caderno e lá fui eu pesquisar sobre o assunto. Falei: "Gente, isso parece muito interessante". E foi onde eu comecei a mergulhar, a entender e tirar muitas dúvidas com você, emendei no seu curso, e aí a gente começou a conversar mais e agora eu, por essa felicidade do destino, eu tô na Smiles como PM, super feliz com essa conquista, e você foi uma das primeiras pessoas que eu falei: "Olha, passei no processo seletivo, deu tudo certo". Então, eu não digo que eu abandonei uma carreira de 15 anos da engenharia de alimentos, porque eu trago muita coisa, principalmente de gestão, que eu amo fazer gestão. Trabalhar principalmente com pessoas me faz muito bem, ajudar a desenvolver pessoas, a mexer com indicadores, melhorias, e tudo isso eu tô fazendo dentro do meu novo trabalho como PM. Já estou há 5 meses na Smiles e sendo muito feliz por isso. Então, eh, abandonei, né, um pouco o mestrado, toda a parte técnica, mas o conhecimento a gente carrega para sempre, né, algo que ninguém tira de nós. E é esse lema Muito que eu bom. levo. Muito bom. Não, essa história é sensacional. E foi exatamente isso, galera. Eu olhei pra ela e falei: "Puta, tem cara de PM". E não foi, né, o olhar, mas assim, a gente teve algumas poucas interações, poucas não, o suficiente para naquele primeiro contato eu falar: ela tem uma linha de pensamento que está muito orientada a olhar para um ciclo de vida de produto, desenvolver produto, criar produto, lançar produto". Então, isso é muito conectado a toda uma base, uma disciplina que é natural em qualquer engenharia. E aí, quando você pega lá que qualquer processo que gera valor para alguém é baseado em input, transformação e output, isso serve para qualquer coisa na vida, né? Então você já tinha Exatamente. essa base, isso foi muito legal. Mas falando da engenharia de alimentos, foi muito legal esse ponto que você falou aqui. É, que tem o nutricionista que cuida daquilo que você, né, da boca para dentro, e Uhum, o engenheiro de alimentos, o passo anterior dessa cadeia de valor como um todo. E aí me vale exato. uma reflexão, cara, muita gente não tem ideia, ou eu acredito aqui, vou fazer uma suposição, uma hipótese, Uhum, que sequer parou para pensar que tem alguém que fica ali planejando qual é o tipo de uhum. embalagem que você vai usar para, de repente, preservar mais tempo um determinado alimento por conta da composição química daquele alimento, seja ele natural ou industrializado, né? Então, Exatamente. tem uma ciência grande por trás disso tudo. Gigantesca, né, assim, principalmente quando você olha para futuro, que você fala cada vez menos as pessoas querem um alimento sem aditivos, por exemplo, com a menor quantidade de aditivos, ou que pelo menos eles sejam naturais e não artificiais. A quantidade de intolerâncias ou mesmo, pessoas nascendo com alergia a determinados, conservantes, corantes, muitos aditivos hoje que estão atrelados, né, as pesquisas mostram que possuem,
a probabilidade de desencadear um câncer ou coisas, ou doenças nesse sentido. Então, assim, você tem muitas pesquisas para esse ramo, né, de você ter alimentos um pouco mais saudáveis. Ou mesmo a galera que está trabalhando com pesquisa, desmistificar algumas coisas, mesmo na área de nutrição, né. As pessoas que fazem as dietas, sem glúten, sem lactose, mas você entende por quê? Faz sentido? Ela é necessária para você? Então, o engenheiro de alimentos, ele também estuda tudo isso junto também com o nutricionista. Eh, o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis ou para algum fim específico, por exemplo, um que cresce muito é o ramo de alimentos, somente com produtos de origem vegetal, né, por conta dos Verdade. veganos, vegetarianos. Então a pessoa ela quer consumir um leite, mas ela quer consumir um leite que não seja proveniente, de animal, só que ela quer ter o mesmo sabor. Então Aham. isso existem os engenheiros que estão por trás para desenvolver essa tecnologia. Como que eu vou conseguir entregar esse valor para o cliente, para o consumidor, para que ele, para que essas características sejam parecidas com aquilo que ele deseja consumir, né. E aí, se eu não quero consumir nada com corante, por exemplo, com conservante, desculpa, que embalagem que eu posso utilizar diferenciada, sem oxigênio ou com menor, possibilidade de ter incidência de luz, para que o alimento não oxide ou não piore a qualidade dele. Então existem embalagens, tem toda uma tecnologia por trás dessa embalagem. Então, o engenheiro de alimentos, ele está muito voltado para novas tecnologias, para novas oportunidades. Existe uma empresa, É muito inclusive. acompanha muito tendências e está buscando muita inovação como resposta, ou melhor, como Exatamente. base para gerar respostas a todo esse movimento que ele realmente não para. Parece que está num momento de escala, para várias possibilidades, quando a gente fala de criar projetar alimentos, né. Olha que coisa louca, Exato, projetar alimentos. exato. E para tudo, né, você precisa pensar como esse alimento vai chegar até a pessoa e manter o tempo de vida dele, manter as qualidades sensoriais dele, e depois aonde que essa embalagem vai ser descartada? O engenheiro de alimentos também tem que entrar para entender como que essa embalagem pode ser descartada ou reutilizada, porque a gente tem que pensar nos problemas, né, de descarte do mundo. Então você tem que Verdade. pensar na cadeia do começo ao fim. E em todos esses pontos eu tenho um engenheiro de alimentos atuando. Eu tenho engenheiro de alimentos atuando na Conlurb, por exemplo, foi inclusive um veterano meu. Então você tem pessoas atuando em todos os lugares. Só para quem não é do Rio de Eh Janeiro, não conhece, né, Colurb é a empresa que faz coleta de é resíduos verdade. gerados por nós seres humanos em nossos lares. Sim. Exatamente. Então, o tempo todo a gente está em constante evolução. Tem uma empresa, inclusive, que trabalha com uma inteligência artificial para desenvolvimento desses alimentos de origem vegetal, que eles colocam numa máquina que já está patenteada, né, eles têm um nome específico para o sistema deles, eles colocam um determinado alimento de origem vegetal e eles têm as características de uma origem animal, eles têm as características no sistema de vários produtos naturais, né, de origem vegetal, e esse sistema fala para você conseguir chegar na consistência desse alimento que você quer projetar, você precisa colocar, exemplo, 10 gramas de alface, 15 gramas de cenoura, mas eu estou desenvolvendo um leite. Para o desenvolvimento desse leite, você precisa dessas várias outros alimentos naturais e vegetais para você conseguir chegar ao sabor mais próximo, à textura mais próxima, e tudo isso é tecnologia e inteligência por trás. Então, assim, tem muita coisa envolvida e o tempo todo a gente está olhando para frente. A gente está olhando para a tendência, a gente está olhando para o que esse consumidor hoje deseja. E a gente tem uma tendência muito forte para a questão da saudabilidade. Com Sim. certeza, porque muita gente está mudando esses hábitos, né. Tá sendo uma exigência, eu diria, aí, das pessoas, até por pressão social, tem muitos movimentos falando de uma vida mais saudável através da alimentação, não Uhum. somente da parte do exercício, mas que através da alimentação acaba tendo tanto conteúdo sendo produzido que as pessoas começam a ficar mais ligadas. Então se o mercado
dessa fatia da cadeia de valor não estiver conectado, a gente tem naturalmente um sério problema. Cara, é muito legal, eu não Exato. tinha dimensão do quão complexo aqui, você falando, isso ficou muito mais evidente para mim. E eu te pergunto também o seguinte, quer dizer, vou fazer um comentário e uma pergunta. O meu filho, eu comprei aqui um dia, eu faço hambúrguer em casa, né? Eu Uhum. não sou vegano, eu compro nem vegetariano, eu como tudo, enfim. E aí eu faço hambúrguer, hambúrguer de patinho, carne magra e tal, enfim. Não faço sempre, mas é uma boa dica para quem quer comer um hambúrguer em algum momento, né? E aí Maravilhoso. eu comprei um hambúrguer pro meu filho. Tava aqui e tal, aí a gente foi fazer hambúrguer e eu não quis fazer, né? Então, preparar ali a carne moída e tal. Comprei pronto lá um hambúrguer, só que foi um hambúrguer vegano. E aí eu falei, vou ver qual é e vou fazer pra ele e é isso aí. Cara, foi muito engraçado, porque ele virou e falou assim, depois que eu fiz, eu não disse nada que aquilo era um hambúrguer vegano. Simplesmente Aham. ele comeu, ele deu a primeira mordida, ele, caraca, tá bom demais, que não sei. Ele é todo empolgado assim, né? Aí eu falei, cara, gostou? Sabia que isso é vegano? Aí ele, mentira que isso aqui é feito de planta. Tá muito bom! Então, tem uma coisa aí, né, que muita gente. Eu sei que o ponto da nossa conversa ele vai passar por vários fatores, e a gente vai chegar lá Uhum. no teu momento com o esporte, mas tem muita gente que acha que veganismo ou vegetariano, que não tem graça, não tem sabor, não tem isso, não tem aquilo. Galera, assim, é um pré-conceito que Sim, ele parece que já não é nem mais pré, parece que ele tá tão uhum, estabelecido ali dentro de você e você tá fechando para uma realidade. Eu não tô fazendo apologia que a gente, ai, tem que virar vegano. Pô, eu não sou, né? Mas o nem eu. fato aqui então, o fato aqui é, por que não experimentar? Por que não conhecer? Por que não, sabe, abrir um pouquinho essa consciência e experimentar outras hipóteses. Então, Exato. eventualmente, putz, é gostoso, cara. Eventualmente eu compro alguma coisa vegana e é legal. E aí a minha pergunta para você, dentro do que você prevê na tua carreira pregressa ali, né, Uhum. olhando para engenharia de alimentos, você via que o movimento do veganismo, ele realmente tem uma curva ascendente ali mais acelerada? Sim, ele sempre se mostrou, hoje em dia está um pouco mais acelerada do que antigamente, né, por conta dessa tecnologia. Por quê? Os produtos antigamente, eles eram muito para substituição da carne, né, eles eram muito feitos à base de soja. E a soja, ela tem um sabor, ela tem o que a gente chama de aftertaste, que é aquele sabor residual muito forte. Então, eu não sei se você já chegou a comer uma salsicha de soja, para mim era intragável. Nunca. Eu não conseguia comer, sabe. Isso foi há um tempo atrás que eu precisava, eu estava com colesterol muito alto, eu resolvi cortar. Isso já faz uns bons anos, eu estava na faculdade. E aí eu provei aquilo, e falei: "Nossa, mas isso não tem condições de comer". Só que hoje, por conta dessa tecnologia e por conta dessa necessidade, você tem sim um avanço, das pessoas querendo consumir esse tipo de produto. Principalmente os flexitarianos, né, que é aquelas pessoas que são flexíveis. "Ah, eu não consumo carnes, produtos de origem animal às segundas-feiras". Existe um movimento para isso também. É. Então tem muitas pessoas Tem até sim aderindo. movimentos Tem até movimentos religiosos, eu acho, que sugerem alguma coisa desse tipo. Tal dia não come carne, tal dia não faz aquilo, ligado à alimentação, como se fosse um movimento, e eu imagino, vou chutar aqui, tá? Só para não arriscar assumir uma coisa e tá errado. Que Uhum. tem uma questão de purificação aí e tal. Enfim, só um É. comentário. Então por conta justamente dessa necessidade dos consumidores, é que as tecnologias elas melhoraram demais. Assim, mas eu ainda gostaria de dar uma dica muito importante. Por exemplo, agora em outubro, mudou toda a parte de rotulagem dos alimentos, né. A Anvisa, depois de Verdade. muitos anos, quase 20 anos depois da última legislação, última atualização, eles trouxeram uma nova legislação. Então mudou toda a parte de rotulagem, né. O engenheiro de alimentos também
faz a parte de rotulagem. Por exemplo, eu já prestei consultoria para desenvolver rótulo para o Brasil e para exportação. Então eu precisava conhecer também a legislação dos Estados Unidos e do Chile, por exemplo. Então a gente também faz esse desenvolvimento do que está escrito na embalagem, né. Eh, e aí, com essa mudança, isso vai facilitar também muito a vida do consumidor, para ele conseguir comparar produtos, entender se um produto é rico em sódio, tem alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, ou alto teor calórico. Isso vai facilitar muito a vida do consumidor. Mas um ponto muito importante, não é sozinho. Então o consumidor precisa ler o rótulo e, principalmente, entender um pouco da lista de ingredientes, né, ver as quantidades, comparar os produtos, mas algo que é crucial, ler as informações, a lista de ingredientes. Na tabela nutricional, desculpa, a tabela nutricional que você consegue comparar os produtos. A lista de ingredientes, a aquele alimento, aquela matéria-prima que vier como primeira na lista de ingredientes, ela é que É que tem contém mais. maior quantidade. Então, evita os produtos que contêm maior quantidade de açúcares, maior quantidade de gordura, porque se a gordura, se o açúcar for o primeiro ingrediente, evita, Tô porque ferrado. esse alimento é rico em alguma coisa, né. E um outro ponto importante, lendo a lista de ingredientes, se você começar a ler, cara, é açúcar, cacau, do resto você não entender, porque são aqueles nomes monodiglicerídeo de ácidos graxos, triglicerídeos, não sei, esquece, hum, esquece, não Foge. consome, foge, porque normalmente esses nomes estranhos e difíceis de serem entendidos são aditivos, e o que a gente chama de caloria vazia. Você está consumindo algo que não tem um valor nutricional para você. Você está consumindo por consumir, por colocar para dentro, né? Ah, meu desejo, minha vontade. Então, evita esse tipo de produto que é uma caloria vazia para o seu corpo, que o seu corpo não vai usar para nada. Não vai usar aquele açúcar, não vai usar aqueles aditivos que estão todos ali. E isso é um cuidado também para os produtos de origem, esses voltados para o público vegano, vegetariano, porque muitas vezes nessa substituição com a carne, com os produtos de origem, não só a carne, né, mas os produtos de origem animal, para a indústria conseguir chegar, num sabor mais próximo ou numa textura mais próxima, coloca um monte de aditivos. Então, leia o rótulo antes de optar e achar que você está fazendo uma escolha saudável. Sim. Eh, essa é a dica primordial, assim, que eu falo com todo mundo. Eu acho que foi bem pertinente tu trazer isso, já que nesse momento aqui, próximo à nossa gravação e lançamento do episódio, tem essa virada de chave na o novo rótulo que agora a gente tem Exato, encontrado nas mercadorias. Agora, eh, eu acredito que há um analfabetismo gigantesco em relação à leitura dos rótulos, mesmo porque também o ser humano, eu vou falar pelo brasileiro, eu talvez, mas né, já generalizando, a gente não teve em algum momento uma educação formal tentando nos conscientizar disso que você acabou de falar. Pô, a sequência é essa, o que vem primeiro tem mais, tá mais concentrado, né? Tem alto teor daquilo dentro, como matéria-prima naquele produto. Então as pessoas vão aprendendo ou porque alguém se interessou e começou a falar, ou porque algum especialista falou e nem sempre isso chega para uma massa. Então, chega numa camada assim, às vezes lenta. E quer ver uma coisa? Hoje fui para academia, até postei. Eu fiz meu cardio na praia. Depois que eu treinei, fui pra praia, dei uma caminhada lá e tal. Pô, dia lindíssimo. E aí eu passei por uma pontezinha aqui. Nós somos vizinhos, tá, pessoal? Para quem não sabe aqui, nós moramos no mesmo bairro. E aí eu passei por um canal ali, Pri, e tinha um jacaré. O pessoal adora parar para ficar vendo uhum. jacaré. Aqui tem jacaré, tem capivara, tem tudo. Aqui tem de tudo. A gente E vive no aí, zoológico. zoológico, tem umas antas de vez em quando também, não. É melhor eu parar, não Também, falar isso, né? Mas enfim, o mundo também. também tá estranho. Mas, cara, aí eu parei, eu falei, puto, jacarezão grandão, assim, eu parei pra contemplar, de verdade. Não é uma parada que eu faço, não, mas eu decidi fazer hoje. Falei, contemplar esse jacaré aí no Nice, pegando um solzinho e tal.
Aí que passa uma mulher do meu lado e ela estava acompanhada de uma outra pessoa e ela falou assim: "Ah, esse aí dá uma bela de uma panelada, uma carne dessa com uma cerveja". Eu falei: "Cara, meu Deus do céu". Assim, eu tenho as minhas crenças e não importa as crenças aqui agora. Eu só quero trazer que tem de tudo no nosso mundão, né? É o cara que Exato. quer comer o jacaré, porque tá vendo o jacaré ali na parada, numa boa. Ah, esse aí jacaré na panela. Como é que as pessoas reagem para ficar lendo o rótulo, para ver lá que primeiro vem açúcar, depois vem um monte de coisa que eu não sei o que que é, então com base nisso é melhor eu não comprar? Cara, as pessoas são naturalmente ignorantes ou por não terem conhecimento, e às vezes até ignoram mesmo que o conhecimento pudesse chegar para elas. Então, eu acho que tem uma luta aí, um apelo que a gente É deveria enorme. fazer, de trazer essa consciência às pessoas, né. O que você tal como o livro, você é o que você come. Então muito Uhum, cuidado, né, perceba o que você está colocando para dentro. Quando isso se tornou evidente em mim, né, presente em mim, isso foi uma virada de chave muito grande. Você falou de salsicha aqui, de soja, foi de sódio, né, foi de isso? soja. De soja, perdão. Aham. Salsicha de sódio. Eh Cara, eu não como mais salsicha, assim. Eu já comi muito cachorro-quente, né, mas Uhum. depois que eu entrei ali numa dieta e tal, eu nunca mais. E assim, vai ver o que tem dentro de uma salsicha. Porra, a partir do momento que tu sabe o que tá dentro de uma salsicha, é quase me perdoem aí galera, tá, eu vou dar minha opinião agora, é quase imoral com você mesmo você comer aquela parada, né, e aí a gente Uhum. muitas vezes pode comer por: "Ai, mas é gostoso. Ah, mas eu" sei lá, qualquer outro motivo, mas se esforce para tentar colocar a consciência acima de tudo, porque é a tua saúde que tá em jogo ali, cara. E aí Exatamente. A tal da caloria vazia. né, exato. E, pô, só tem troço ruim em salsicha, né, e outras coisas que a gente vê por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá fazendo di você faz dieta ou você se alimenta saudável? Como é que é isso? Olha, essa pergunta ela é difícil. Eu não porque eu nunca gostei de intitular como dieta, Uhum. sabe. As pessoas falam, eh, eu tenho uma certa dificuldade com algumas expressões, porque as pessoas falam: "Ah, você não tem tendência. Ah, mas isso é tranquilo Genética? pra você, é genética". Aí eu falo: "Vou te mostrar uma foto da minha família, e você me diz se é genética". Eh, e tem um ponto, assim, eu desde criança, e aí isso eu trago comigo, eu nunca gostei de açúcar, de doce. Por exemplo, eu nunca na vida tomei refrigerante, eu tenho pavor. Por outro lado, eu também sempre tive dificuldade de comer frutas e coisas com frutas. Então isso é um lado bem ruim, que eu tento É. compensar com outras coisas, né, eu tento compensar com legumes, verduras, porque também na minha adolescência eu descobri uma certa intolerância ao açúcar, e principalmente Caramba, ao açúcar da frutose, né, da fruta. Então muitas vezes que eu tento me forçar ou não, hoje eu vou tentar comer uma uva, ela não vai me vencer. Passa meia hora, eu tô remoendo e em algumas vezes tenho refluxo e às vezes eu vomito, e então tem algumas coisas, que acontecem com o meu organismo, porque eu nunca consumi. Isso acontece muito comigo com fruta e com extrato de tomate. Então eu tenho muita dificuldade de comer caramba. coisas com extrato de tomate. Então desde Mas criança extrato de tomate é o industrializado, né, não o tomate feito ali não, na panela. com tomate, É qualquer um mesmo? de tomate. O tomate para mim eu não sei se eu tenho uma intolerância, alguma coisa Tomate é que fruta, né, considerado é fruta. fruta, sim, É. As exato. pessoas muitas chamam como um legume. Legume, mas é fruta. Então, assim, É. eu tenho realmente uma questão com a frutose, de bastante tempo. E aí eu, às vezes, ainda me forço para algumas coisas. E então, desde criança que eu trago essa questão do doce. "Ah, mas você tem esse corpo porque você não come doce". Não é assim, porque, assim, eu não como doce, mas eu compenso tudo no salgado. Então eu gosto muito de comer coisas salgadas, e eu sou extremamente carnívora.
Então eu tenho realmente uma dificuldade de fazer dieta. Ah, a pessoa vive e eu não gosto da palavra dieta, porque parece que cria um bloqueio na minha cabeça. Então eu prefiro dizer que eu como de forma controlada, o Boa. que precisa ser comido. Mas me permito o descontrole em alguns momentos. Por exemplo, Uhum, o que eu não consumo muito de forma controlada é proteína. Eu como muita carne, eu como muito frango, eu como muito peixe, mas, por exemplo, se eu tô num rodízio de japonês, eu não como nada com arroz, porque eu não gosto. Então eu como muita coisa só com peixe. uhum, Então eu procuro, escolher os momentos, mas eu também não me privo daquilo que eu quero comer. Mas uma coisa que eu fiz aqui em casa nos últimos tempos, a gente quase não tem pedido iFood, essas coisas, né, não tão saudáveis, porque tá ali na sua mão, tá mais fácil, a preguiça de fazer, aí quando me dá vontade eu vou lá e cozinho 2, 3 ovos, como, fico bem e vou dormir. Amanhã é um novo dia. Ô Não Pri, quer eu tenho que dizer que eu estou chamar triste, sabe. não, eu tenho que chamar alguém do Mas iFood pra gravar aqui com a gente, sabe por quê? Porque foi muito engraçado o que você falou. Ah, a gente reduziu o iFood. Eu também, falo desse jeito, só que ontem eu fiz um story e que eu eu comentei, vi você viu, da que eu banana. cheguei de viagem eu cheguei de viagem, era quase 9 da noite quando eu pousei e eu falei: "Putz, não vou conseguir fazer minha última refeição, que tem fruta, que tem um monte de coisa, tem aveia, porque não tem banana, não tem aveia, acabou tudo". Eu estava viajando, Uhum, quando eu saí, eu sabia que tinha acabado. Falei: na volta eu vejo isso". Só que voltei tarde, eu falei: "Pô, eu preciso comer". Entrei no iFood Express, aí fiz lá, ó, propaganda grátis iFood. Aí fui lá, fiz o pedido, chegou na minha casa, 10 horas da noite, banana e aveia, e é isso. E foi super prático. Então, tem coisas saudáveis lá tem opção. também. É, Tem coisa, tem. Só que o iFood, a marca iFood ficou muito ancorada a, pô, vamos comer um junk food, comer uma porcaria. exato. Aí, entre aspas, vou comer hambúrguer, vou comer pizza, vou comer salgado, vou comer, né, lanches de modo geral. Uhum. Então essa conotação do que a marca trouxe lá, isso pode ser um episódio, quem sabe se eu trago alguém do iFood. Aí, iFood, vem É gravar uma aqui no boa, hein. DNA. É uma boa. Ah, Mas mas é isso, assim, eu fala. não gosto da palavra dieta, então eu tento equilibrar de alguma forma, sabe. Eh, eu me preocupo com o meu treino do dia seguinte, então eu tento consumir coisas na noite anterior, porque eu treino de manhã cedo. Então na noite anterior, o que eu vou comer, que vai influenciar no meu treino. Então eu tento fazer esse equilíbrio. Mas quando eu tô com vontade de comer a minha pizza, eu vou lá e como. Mas isso, o que eu tento evitar é que isso não seja uma constância, isso não pode ser todos os dias, até porque eu tenho uma filha de 3 anos, então tem coisas que eu evito pelo exemplo, né. "Olha, a gente não Boa. pode comer todos os dias", senão ela vai olhar e vai falar: "Mamãe, você tá comendo todos os dias". Por exemplo, as pessoas com a criança procuram dar: "Ah, não, toma um iogurte, come aqui". Cara, eu compro sempre o iogurte que tem 2 ingredientes, né, que existem já muitos no mercado. "Ah, mas é ruim". Beleza, então coloca os ingredientes saudáveis em casa, e é o que eu faço com ela. Em casa eu coloco a granola sem açúcar, pico a banana ou pico o morango e dou para ela comer. Então ela não está consumindo alguma coisa que é só corante ou só coisas artificiais, né, que não tem tanto valor, mas sim está sendo agregado em casa com outras opções. Então é o que você falou, se quiser fazer, tem como, mas tem que começar. E aí, como eu nunca apresentei o outro iogurte para ela, hoje em dia quando ela consome, ela fala que não gosta, ela gosta do que eu sempre dei para ela. E você comentou da salsicha, eu também não deixo ela comer, ela já sabe que ela olha, quando ela vê salsicha, linguiça, ela fala: "Eu não gosto, isso eu não como", porque nunca foi apresentado a ela. Então, eu me preocupo muito, porque eu sempre estudei a questão de obesidade, né, e os números eles só tendem a crescer e as pessoas não olham para isso. As pessoas acham que é legal, que eu tenho que amar você tem que amar o seu corpo, mas não pode fazer achar que a obesidade ela é algo positivo para sua saúde, porque não é.
É, Então eu me preocupo muito com a questão da alimentação da minha filha, para que ela não seja uma criança obesa, porque a possibilidade de uma criança obesa se tornar um adulto obeso é gigante. Então tudo isso aqui em casa a gente tenta equilibrar. muito bom. Aí fica um gancho aqui, galera. Episódio 3 aqui do DNA foi gravado com a Letícia, a doutora Letícia Margalo, amiga minha, irmã, endocrinologista, falando justamente sobre obesidade. Então, puta, uma aula bem legal. Correm lá, Maravilhoso. corram lá. E eu te fiz essa pergunta, Pri, porque tem uma coisa, parece que é meio que um fenômeno na minha leitura aqui, não é um fenômeno bom, em que as pessoas. A minha pergunta foi: você come saudável ou faz dieta? Porque são coisas diferentes. Eu posso ter uma Sim. alimentação muito boa e não necessariamente pesar a minha comida, seguir sempre do mesmo jeito, etc Uhum. e tal, né? Você pode fazer isso. E aí, quando as pessoas te veem comendo saudável, olham para o teu prato num restaurante self-service, por exemplo, num dia comum, no presencial no trabalho, você vai no restaurante, aí bota lá. O cara vai botar lasanha, macarrão, arroz, batata, né? Entupiu de carboidrato, gordura ali um pouco também. Aí mete uma porrada de outras coisas mais e você coloca lá uma salada, um pouco de arroz, um pouco de legumes, uma proteína e beleza, fechou. Um feijão, vai. Aí fala, pô, tu não vai pegar Tudo aquela dieta. lasanha lá? Não, vai pegar aquela lasanha lá? Não, pô, tá boa zona. Não, não, cara. Isso aqui é. Minha alimentação é isso aqui. Não, tá de dieta. É o É, que você falou. Isso não é dieta. Pelo amor de Deus. Isso é ter consciência de que aquilo que você precisa, aquilo vai te fazer bem. Então você exato. come com consciência de que os Uhum. nutrientes que estão ali são nutrientes, porra, que são bons, que vão te nutrir, vão te dar energia, vão muitas vezes te trazer clareza mental, né? Você sabe que muitas das coisas, eu não sei se a galera sabe, né? Mas muito do que a gente ingere, tem tanta complexidade naquilo que a gente come que muitas vezes a gente fica, sei lá, sonolento e não pensa direito, por exemplo, né? Fica Exatamente. estufado e gera desconforto e te atrapalha em um processo lógico de tomada de decisão. Então, a gente tem que ter consciência e separar as coisas. Fazer dieta é algo diferente de comer saudável. E comer saudável, ter uma vida saudável, é para todo mundo. Todo mundo pode Uhum. fazer essa escolha, né? Por isso que a gente está aqui gravando os nossos episódios e tentando levar essa ideia adiante. Exato. Pri, Só fala. um parênteses, a dieta muitas vezes ela não tem, uma constância, né. A pessoa ela quer ficar em dieta por 1 mês, 2 meses, aí ela elimina um determinado grupo de alimentos: "Ah, não vou mais comer carboidrato. Ah, não vou mais comer doce". Aí passou esse tempo da dieta, e cadê a constância do negócio? Uhum. Se você voltar a comer, acabou, volta tudo. O É, seu peso vai voltar. Então, por isso que eliminar também, macronutrientes, né, algum grupo de alimentos da dieta não é a melhor opção, é, não é. É pensar mesmo naquilo que você está consumindo, se faz sentido, e nessas calorias vazias. "Ah, por que que todos os dias depois do almoço tem que ter a sobremesa?". Caramba, tem que ser todos os dias? Então, faz um equilíbrio aí, né, não adianta também querer fazer a dieta durante a semana, já tem mais do que pesquisas comprovando isso, e chegar no final de semana inteiro e enfiar o pé na jaca. Também é, não dá, porque não adianta, o seu déficit você não vai ter déficit calórico, você tem na durante a semana, vai chegar no final de semana, não tem nada de déficit, né, é tudo high, de consumo, então você não vai conseguir perder peso, porque enfiou o pé na jaca por 2 dias. Então é tudo pensar, né, na constância do negócio, na efetividade daquilo que está sendo feito. é. E tá tudo bem, um de outro você vai lá e dá uma abusada em alguma coisa. Exato. Porra, desde que você Uma tenha ali a refeição ou outra. consciência. Exato. Tem gente que pega o dia, vou fazer o Dia dia. inteiro. Porra, o Uhum. dia não, né, galera? O dia você tá judiando de você, não tá sendo gentil consigo mesmo. Então, uma refeição, né, tá, porra, ok. E que não seja todos os dias. Mas, porra, o meu filho já mandou pra mim. Fui buscar ele na escola hoje. Aí ele falou assim: Papai, amanhã quero comer pizza. Eu falei, meu Deus do céu, ele já está projetando o que quer comer amanhã e é pizza. Sendo que essa semana eu já fiz refeição livre, eu tava na rua, né? Essa coisa toda, em viagem e tal. Então acontece.
Aí eu já tô pensando: "O que que eu vou fazer?". Mas enfim, o meu caso é diferente, eu tô num projeto, então é outra vibe. Mas eu faço É, refeição livre também, tá, só pra galera achar que: "Ah, que nóia". Não, tem nóia. Vivo muito bem. Mas é o seguinte, eu quero falar agora com a Priscila, que é crossfiteira sinistra e mais que ou menos. mais ou Não menos não. tanto, não tanto. Ô Pri, quantos anos de cross? 6 anos. 6 anos. E você estava falando comigo que você também faz musculação, né? É, faço musculação. A ideia da musculação é para melhorar movimentos do crossfit. Tem movimentos que, apesar dos 6 anos, eu não consigo fazer ainda, porque de repente falta força de um determinado grupamento Grupo. muscular, eh, ou me falta ou outra coisa que eu também faço para musculação é fortalecimento da minha lombar, por conta do problema que eu tive, fortalecimento dos ombros, porque o crossfit judia bastante, né, de alguns membros, como principalmente os ombros, joelho, então a musculação é importante ela vir atrelada para poder fazer um trabalho de fortalecimento nesses muscular, né, justamente para não ficar tendo lesões sempre. Então, por isso que eu faço musculação também. Muito bom. Arranjando um E tempinho, né, eu faço tipo 20 minutos então, o cross você faz todos os dias? Como é que é a tua rotina de todos os treino? dias. Você não tem um Eh diazinho de descanso? Todo dia? eh, Tem aos domingos, meu dia de descanso teoricamente, mas se me der uma brecha ali, Teoricamente. é porque não tem aula, mas se inventarem uma aula, lá estarei. No box que eu treino, né. Então eu treino de segunda a sábado, eu só não treino sábado quando eu não estou, né, eu tô, enfim, viajando, mas eu treino de segunda a sábado e busco fazer a musculação aí 20 minutos junto depois do crossfit ou antes do crossfit, né. Eu normalmente vou para o cross 7 horas da manhã, mas, por exemplo, hoje eu ia viajar, então eu falei: "Bom, o horário que eu tenho é às 6 da manhã, então vamos acordar 5h20 para poder fazer a aula das 6. Então eu tento colocar ele sempre ali em algum horário para eu conseguir fazer. Já teve caso, por exemplo, os meus primeiros dias, assim, na Smiles, eu tinha acho que 2 meses, eu ainda não tinha o benefício viagem, né, que a gente tem aqui. E aí eu tinha que estar lá, eu falei: "Cara", a gente não sabia também que eu poderia ir eh, de uma outra forma, de avião e tal, mas eu falei para minha chefe: "Não, não se preocupa, eu tenho que estar aí, eu vou de ônibus, não se preocupa". E aí eu fui, peguei um busão e fui parar em São Paulo, né, saí do Rio de noite e cheguei em São Paulo 5h20 da manhã. E eu pensando: "Gente, o que que eu vou fazer em São Paulo 5h20 da manhã? Não vou para uma padaria, né, senão eu vou chegar rolando lá, eu também nem sei, não conheço nada". Quer saber? A única coisa que eu sei que abre 6 horas da manhã é o box de crossfit. Lá fui eu pesquisar perto da empresa onde tinha um box de crossfit. Entrei em contato com eles pelo Instagram, achei o box, fui pra lá, fiz a aula de 6 horas da manhã. Eu estava com a minha mochilinha de trabalho. Fiz a aula de 6 horas da manhã, tomei banho no box, sequei cabelo, fiz tudo, me arrumei, cheguei no trabalho linda e bela para minha reunião. Então, como se nada tivesse acontecido. Então, ali o meu ritmo de treino, fui para um lugar diferente, estava num ambiente diferente, mas não deixei de fazer. E sempre quando eu viajo também para fora, tipo viagem internacional, mesmo nacional, eu adoro conhecer box de crossfit. Então, vira e mexe, eu chego no box, aí às vezes eles não cobram nada, tu faz a aula e tal. Então isso é algo que me traz uma coisa boa, assim. Eh, Tanto conhecer o boxe, porque cada professor tem uma técnica diferente, então de repente você pesca alguma coisa ali para você conseguir fazer determinado movimento melhor. Eh, e a troca, né, a comunidade de crossfit, as pessoas falam que nós somos chatos, né, as pessoas só falam de crossfit. Mas a comunidade é muito legal, o espírito de equipe, o espírito de querer ajudar o outro, de vencer as suas dificuldades diariamente, isso para mim é o que me traz felicidade.
Eu não treino tanto a musculação, porque eu acho muito individual, sabe, e eu gosto da coisa em conjunto. Eh, eu gosto do ser a última a acabar e ter alguém do meu lado: "Não para, vai, continua, você consegue, faltam 30 segundos, não larga a barra, vamos, eu tô junto com você, eu tô ju", vem uma força do além. Você fala: "Cara, eu não tô aguentando mais, não tenho mais perna", mas tem alguém, tem um box inteiro do seu lado, tem uma galera ali te impulsionando a seguir. Então é isso que eu gosto do crossfit, é essa superação e esse espírito de ajuda, de estar junto, de querer se superar sempre. E cada vez que eu vou eu falo: "Hoje eu vou conseguir fazer uma repetição a mais, eu vou conseguir reduzir meu tempo em 2 segundos, mas é meu, eu conquistei". Com a minha dedicação, com a minha forma de fazer, de ouvir o coach, é um detalhe, sabe, é um detalhe, assim, muito pequeno de eu vou começar com a mão para cima ou eu vou pular e estender minhas mãos. São pequenos detalhes que você consegue melhorar muita coisa. E eu comecei e quando eu falo do crossfit, né, as pessoas: "Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, eu não vou nunca vou conseguir fazer isso". Mas eu comecei também em algum momento sem conseguir fazer nada. Eu também fui iniciante um dia, mas foi só na constância, o não parar, o não desistir, é que hoje eu consigo evoluir um pouco mais. Eu acho que eu comentei em algum episódio aqui que tem gente que pensa assim: "Ah, pra fazer tal coisa eu tenho que ser bom". E justamente o pensamento é o contrário, né. Pra ficar bom você tem que começar. Você tem que começar Exato. imaginando que tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito naquilo que você vai fazer. Não, cara. Já se pressupõe exatamente o contrário. Eh, e você contando isso, eu vejo, né, na academia onde eu treino, tem um box, tem uma área de cross, de treino cross ali dentro, Uhum, e, puta, eu vejo o movimento, vai aumentando, vai crescendo. Tem dias que tá ali, puta, a galera super empolgada, engajada no movimento. E aí a conclusão que eu chego, eu não faço crossfit, mas o que eu chego observando e, puta, eu conheço e converso com muita gente ali das turmas do crossfit, pelo menos no horário que uhum. eu tô na academia, é que eu vejo um senso de comunidade. Isso é muito forte. Esse senso colaborativo de comunidade, de apoio, que Aham. parece que você tá numa família ali, é uma Uhum, coisa que realmente, ela me passa a sensação de progresso, não de progresso, peraí, deixa eu me corrigir, isso acontece, flui mais naturalmente, mais facilmente do que dentro de um salão de musculação. uhum, Então, por exemplo, esse sentimento todo que você falou em relação ao cross, eu tenho com a musculação. Eu tenho gente que está sempre me apoiando uhum, puta, tenho tudo isso, tudo, exatamente esse sentimento, mas tem um detalhe. E aí pode ser uma coisa cruel, que no cross não, talvez não tenha, né? Você é acolhido no cross. Na musculação, muitas vezes você é julgado. E ó, lá vem aquele ali, o frango que não sabe nada, o magrelo, o que não tem shape, o que não sei o quê. E aí as pessoas meio que te ignoram, você tá ali tentando fazer alguma coisa, seja você o frango ou o que quer que queiram te dar de apelido, e você quer fazer lá o teu trampo, chegar em algum lugar, mas é naturalmente que no primeiro momento você seja julgado e não que você uhum, seja apoiado. E aí no cross é diferente. No meu caso, na academia onde eu treino, eu tenho o meu personal, o Júnior. Então, ele foi dessa academia por um tempo, né? Hoje ele só dá personal lá. uhum, E que ele dá personal em outros lugares, mas ali ele não uhum, é mais professor de salão, né? E, cara, eu tive um resultado muito, muito, muito bom esse ano, assim, do final do ano passado para cá, né? uhum. Muito da consistência, do foco, etc. Exato. E aí, tu sabe o que aconteceu? Hum. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Sabe quando você, eu não sei se alguém aqui pode se identificar com isso. Quando você tem um Fiat Uno 2003 e você tá andando pela rua, cara, parece que as pessoas não te respeitam, te fecham, te ignoram e imaginam que você nem tá ali. Mas anda com uma BMW X6 ali com um pneu que é maior, um tamanho, um negócio largo desse jeito, o cara olha para aquilo e fala: opa, melhor tomar cuidado. Aí ele passa a te olhar, passa a te respeitar, né? É. Porque aquilo é mais Uhum. caro, porque tem um monte de coisas embutidas. Quando você prova resultado num salão de musculação, as pessoas te olham diferente e elas querem saber como é que você fez.
Que você tá fazendo? Tá tomando o Tá quê? tomando o quê? Tomando vergonha na cara, maldito. Porra. É. Odeio essa frase. Então é. Então é muito, eh, você tem que provar um resultado para as pessoas olharem para você com mais atenção, cara. Isso é Uhum. um sentimento, tá. Eu não tô dizendo que isso é assim em todos os lugares, em todas as academias, pelo contrário, não é isso. Mas o sentimento que eu tenho, se eu fosse tentar comparar o senso de comunidade, no crossfit você é acolhido, na minha leitura. Na musculação leva tempo para isso acontecer, se acontecer, e também você tem que querer. O Sim, trabalho para isso acontecer é diferente. Então eu acho muito legal essa relação que se estabelece. Eu imagino que você tem ali grandes amigos, amigas, que vocês se encontram e fazem coisas juntos, né? exatamente, a gente não se encontra só ali, né. E eu tenho inclusive amigas do boxe, eu já passei por 3 boxes de crossfit, eu tô no 3º, e onde eu mais me identifiquei, eu tenho amigas que a gente fala: "Cara, eu não sei como a nossa amizade começou", mas assim, parece que somos amigas, de infância. Somos super grudadas e tudo começou ali no crossfit, a gente não lembra como, não sabe como, mas somos super amigas. E a gente também comenta que, por exemplo, você chegou novo numa cidade, cara, tu ainda não tem amigos, tu não tem ninguém por perto, vai para um box de crossfit. Cara, Rapidamente, bingo, tu vai bingo. formar uma galera ali, sabe. Porque tu falou tudo, tu é acolhido, as pessoas estão junto com você, se você faz ou se você não faz, mas a galera tá sempre em atividade, sabe. E é isso que eu me apaixono todos os dias, que me faz levantar da cama e falar: "Hoje vai ser melhor, eu vou lá encontrar minha galera", e é incrível pra mim. É muito legal ver, isso é uma coisa que realmente fascina. Agora, vou para um lado polêmico aqui, e de novo, eu nunca fiz crossfit, embora o meu médico já tenha falado para mim, ele é crossfiteiro, tal, ele falou: "Se um dia você entrar num box, você não vai querer sair", porque me conhecendo, conhecendo meu perfil, né, de modelo mental Aham. e tal, ele falou: "Cara, se o dia que você for, você não sai mais". Mas eu nunca fui, então eu tenho desconhecimento, eu tenho ignorância, mas ao mesmo tempo eu tenho educação. Então eu vou te fazer uma pergunta bem que pode ser polêmica, mas ela é uma dúvida que eu tenho de verdade. Uhum, O CrossFit, eu tenho uma sensação de que ele te coloca em situações que podem ser mais lesivas. É sensação, uhum, eu não sei se isso é verdade. Você teve uma lesão, a gente fecha daqui a pouco com ela, mas uhum, é verdade isso? Você consegue nos seus 6 anos de cross, comparado com musculação, são esportes diferentes, né, não daria nem uhum, pra gente ficar comparando, então olhando de maneira isolada, é algo lesivo? E deixa eu comentar uma coisa, é muito fácil você se lesionar num leg press dentro de uma academia e você ferrar com o teu joelho. É muito fácil você ferrar com os seus ombros, o seu punho, o seu cotovelo no supino dentro de uma academia. É muito fácil você se lesionar no punho, dependendo do que você faça na academia. Eu lesionei o meu punho um tempo atrás, fazendo serrote unilateral com 40 quilos. Eu tinha força, mas eu não tinha o preparo corporal, articulação, tendão, sabe? Todo um contexto que fortalecido me permitiria usar a minha força. Mas eu não, eu tenho a força, vou fazer. Pum, me lesionei. Fui lá fazer fisioterapia. Então, isso tem um tempinho, né? Mas eu trouxe esse ponto justamente para mostrar para ela o seguinte: a academia também lesiona, tá? Mas a minha dúvida é, dentro do cross, existe uma necessidade de preocupação maior pelo fato de talvez ser mais lesivo? É uma dúvida. uhum. Eu também não consigo escrever em pedra, né, Aham. mas aquilo que eu vejo, né, existe a possibilidade como todo esporte. Já tiveram vários estudos que falam sobre a questão de lesão, e o crossfit não está entre o top 5, por exemplo, dos esportes que Legal. mais lesionam. Eh, com certeza você conhece pessoas que jogam futebol e que já se ferraram todo, né, joelho, Lesão de joelho. tornozelo. Galera que corre, muita lesão de joelho. Muita. Luta, galera da luta, tem cirurgia em tudo quanto é canto. Esses dias meu sobrinho chegou, eu falei: "E aí, bora para o crossfit? Tá chegando, vamos pegar aula agora?" Ele:
"Não tia, pô, não tô conseguindo nem andar". Falei: "Como assim cara, tem 19 anos, tu não tá conseguindo andar?". Aí ele, com vermelho aqui, do kimono que corta, e aí olho roxo de alguém que numa pancada pegou também, e aí: "Ai, o meu joelho que tá doendo minha perna", eu falei: "Mas não era o crossfit que lesionava? Mas e o jiu-jitsu?". Então, assim, existe essa possibilidade? Existe como todo esporte. Mas um ponto que é muito importante é, sim, você precisa encontrar um boxe que as pessoas se preocupam com a saúde do seu corpo. Eu já treinei em outros boxes, e aí muitas vezes você chega num boxe que tem 20 pessoas e um professor. Não tem nem ali um estagiário para te ajudar. Como que esse um professor vai conseguir ver Dá se todos conta, os né. alunos estão fazendo da forma certa? Porque tem uma coisa que é extremamente importante, é fazer a técnica correta. Porque se você pega realmente uma barra muito pesada, na técnica errada você vai se ferrar, vai dar merda. Então você precisa fazer dentro da técnica correta, o mais limpo, o movimento mais limpo possível, para você conseguir não se lesionar. E tem que ter um cara, uma mulher, um coach que vai chegar para você e vai falar: "Você não vai fazer com esse peso, porque você não consegue fazer na técnica certa". E que vai te ajudar. Você tem que ter essa pessoa e não simplesmente alguém ali do lado e falar: "Não, aumenta o teu peso aí, aumenta aí". Tem que ter essa pessoa para te orientar. Ou se pendura na barra, a pessoa tem alguma deficiência, né, e não consegue, alguma dor, isso tudo tem que ser relatado para o coach para ele entender. Você consegue fazer esse treino de hoje ou não, o seu treino precisa ser adaptado para outra coisa. Então é muito importante você saber aonde você está fazendo o seu crossfit. Se tem pessoas capacitadas para te orientar. E o meu retorno da lesão, por exemplo, ele foi extremamente importante para isso. Eu Então tinha vamos lá, ali pessoas espera que me aí, orientaram. vamos lá, Não, e que só agora a um gente chegou num ponto. parênteses, eu Hã. comecei o crossfit com 3 hérnias de disco na lombar. Caramba, Eu essa já parte eu não sabia. tinha, eu já tinha 3 hérnias de disco na lombar. E hoje eu ando bem, eu praticamente não tenho travamento, né, do corpo quando trava a lombar, porque eu fortaleço o meu core no crossfit e na musculação. É. E as pessoas: Ô "Mas Pri, você tem?". Tenho. E tá tudo bem. ô Pri, vamos lá, então vamos conectar agora no momento da tua lesão. Pra mim ficou super claro e faz todo o sentido o que você falou. Vários esportes podem te levar a situações que dependendo de como seja, vai te gerar lesão. E aqui, essa preocupação com a saúde, essa consciência corporal, isso é extremamente importante para você se dar bem no cross. Show. Ficou Exato. claro. Agora, você teve uma situação, um acidente. Então, conta um pouco do que aconteceu naquele contexto e Uhum. como foi esse retorno, principalmente no aspecto emocional. Então, conta um pouquinho. Eu sei a história, mas acho que ela é o ápice aqui desse teu contexto com o treino, pelo menos na minha percepção. E só pra contextualizar também, tu sabe porque eu estava no meio do curso do Vitor, quando eu sofri a lesão, há exatos 1 ano Verdade. atrás, foi no dia 13 de outubro, e aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei: "Vitor, eu não vou conseguir participar das aulas ao vivo, porque eu não consigo sentar". E eu gosto de ouvir as aulas e ir digitando, né, na fazendo no meu caderninho ali. De anotações. Eu falei: "Eu não consigo sentar, não consigo digitar, mas eu prometo que daqui a 2 semanas eu vou conseguir voltar". E ele: "Pri, o que aconteceu?". E eu mandei o vídeo pra ele, com a minha queda, Tenso, e ele falou: "Pelo amor tenso. de Deus, como você tá?". E aí foi onde a gente também, né, aumentou ainda mais o nosso laço de amizade. Eh, eu decidi dar um passo adiante, né, no crossfit a gente diz que tem algumas categorias, que é o scale up, aquela pessoa que está começando no crossfit, pega umas cargas mais baixas, tem o intermediário, que a pessoa já faz alguns movimentos mais avançados, e tem o RX, que é aquela galera, né, que já pega muito peso, que já faz todos os movimentos, e eu me considero uma pessoa ali no intermediário, porque tem alguns movimentos que eu ainda não consigo fazer, apesar de 6 anos de crossfit.
E tá tudo bem com isso, eu tenho alguns objetivos. E aí eu falei: "Bom, eu vou para o meu primeiro campeonato como intermediário, legal, arrumei uma amiga pra ser minha dupla", e eu treinava sempre, né, todos os dias 7 horas da manhã e por conta desse campeonato a gente começou a fazer 2 treinos por dia. Então na hora do meu almoço eu saía de casa de novo, do meu trabalho, eu ia para o boxe e eu treinava mais 40 minutos. Então eu fazia 2 treinos por dia. Nesse dia, eu fui no meu segundo treino e eu estava muito no começo do treino, assim, era um treino de 6 minutos, e eu estava bem no começo, eu estava fazendo barra, e na última barra, na minha última repetição, eu fiz 15 direto, na minha última repetição, parecia que alguém tinha me empurrado, a barra tinha 1,5 m, então eu caí de uma altura de 1,5 m, e eu bati com o lado direito, do glúteo, principalmente, né, no chão, no tablado. Foi um dos maiores problemas, o tablado de LPO, né, de levantamento de peso, eu bati com o lado direito. Naquele momento tudo parou, o coach estava do meu lado, porque ele que estava treinando a gente, estávamos só nós 3 no box. E eles já vieram pra cima de mim, trouxeram gelo, fizeram tudo. Eu achei que estava tudo bem e fui embora ainda um tempo depois dirigindo. Cara, é Mas assim, surreal. Eu não lembrava disso. Tu saiu andando e dirigindo? eu saí Cara, andando e não. dirigindo. Eu acho que é porque Eu meu corpo estava vi. muito quente. Você me mandou não só o vídeo, que é assustadora a parada, gente, ela caindo. Puta, é bizarro. Mas você me mandou o resultado do teu exame. Eu não sei se era É, ressonância, eu não lembro o que que foi. era. E aí E, eu puta, fraturei tava o quebrado. processo eu fraturei o processo transverso de 3 vértebras. O processo transverso é a ponta, né, da vértebra, teoricamente é simples, mas tá quebrado. Então aquilo tudo precisa se calcificar e voltar para o lugar. Mas acho que meu corpo estava quente, então eu voltei para casa dirigindo, eu só não conseguia ficar na posição, né, vertical, então eu ficava curvada. E aí chegando em casa, eu consegui tomar banho e esperei meu marido chegar para ele me levar para o hospital. E aí chegando no hospital, eu fiquei 5 horas deitada naquela maca que você não pode se mexer. Como Muito tinha sido uma tenso. queda de 1,5 m, eu não podia me mexer até fazer a tomografia do corpo inteiro. Só que o que era pior é que eu comecei a sentir choque, e era um choque muito forte. Então eu não conseguia mexer meu corpo, assim, 15 graus, para um lado nem para o outro, Eu porque eu lembro sentia como um você falou choque do muito choque. forte. Era um choque absurdo, assim, que vinha do glúteo, né, do lado direito, e ele se espalhava pelo corpo inteiro e era muito rápido e um choque muito forte, e eu não conseguia me mexer. Então, eu andava curvada como um robô, meu corpo tinha que andar em blocos, que o médico falou que eu tinha que andar sempre em blocos, como se fosse o corpo inteiro fosse um bloco. E aí eu fui para casa, a recomendação era repouso, repouso e repouso. E tinham médicos que falavam que ia durar 4 semanas, tinha médicos que falavam que ia durar 4 meses, e eu fiquei 4 meses. Então, apesar do corpo fortalecido, eu fiquei 4 meses parada, porém 15 dias de cama, basicamente. Eu não conseguia nem sentar, e eu só conseguia deitar de um lado só também, porque do outro lado doía muito. Então, para eu sair da cama, eu tinha que pegar no pescoço do meu marido, virar o corpo todo, e ele me tirar como se eu tivesse paraplégica também, né. E e foi Deus também que ajudou, porque se eu caísse sentada, e foi por muito pouco que eu não caí sentada, aí sim eu poderia ter ficado paraplégica. Eh, e Que aí, surreal. 4 meses depois, eu voltei, eu voltei pra musculação, mas de novo o espírito de comunidade, né, as pessoas iam me visitar, as minhas amigas iam me visitar, várias pessoas no box, quem eu
menos imaginava me mandava mensagem: "Pri, eu soube que aconteceu isso, eu soube que aconteceu aquilo, como você tá?". As pessoas efetivamente preocupadas. As pessoas se emocionavam, as pessoas choravam quando sabiam do que tinha acontecido, sabe. E Eu isso pra mim acompanhei foi tudo pelo Instagram. surreal. Isso pra mim foi surreal. E aí quando eu voltei, teve festa, porque eu voltei também no meu aniversário, fizeram festa, me deram flores, e as pessoas fizeram o treinão da minha volta, sabe. Então isso foi muito legal. E aí eu voltei devagar, mas 10 dias depois eu não estava me sentindo confortável, porque eu estava sentindo o meu core muito instável. Porque eu peguei uma barra, não tinha peso, né, só tinha o peso da barra, e eu senti uma dor forte, e o tempo todo me remetia ao choque que eu sentia. Pra mim foi o pior, foi o choque, e a minha filha ainda não tinha, eh, ela não tinha 3 anos ainda, então ela pedia muito colo, e eu não poder pegar a minha Nossa. filha, aquilo foi muito, muito difícil. Então os nossos programas era: vamos ver filme deitado na cama, vamos fazer alguma coisa deitada na cama, e ela chegava e via sempre eu deitada. Era difícil de explicar esse momento, né. Eh, e aí eu voltei, 10 dias depois eu não me senti confortável, e aí eu falei: "Bom, agora eu vou parar de vez o crossfit e vou ficar somente na musculação". E aí eu encontrei pessoas também que me ajudaram muito, muito, o tempo todo, era adaptando o meu treino, fazendo meu treino para fortalecer meu core, para fortalecer, para fortalecer. Eu fiquei 3 meses exclusiva na musculação, só fortalecendo, também ali todos os dias, todos os dias. Eh, e aí eu decidi, eu falei: "Pronto, agora eu me sinto pronta para voltar". Voltar. E aí eu voltei e não parei mais. Eh mas quando você falou do psicológico, ele é o Que é mais difícil. durante o processo, né, durante a recuperação, mas ainda na cama, ainda em casa, ainda limitada. Como lidar com isso? Era muito difícil, assim, porque eu pensava, né: "Eu vou engordar", e eu não podia engordar por causa das hérnias que eu já tinha, porque Verdade. o peso nas minhas hérnias assim, eu também cuido muito do meu peso por conta das hérnias, porque se eu ficar muito pesada, dói pra caramba. Então eu procuro não estar, né, estar no peso ideal. E aí eu ficava pensando nisso: "Ai, como é que vai ser? Tipo, tudo que eu sei, eu não vou conseguir voltar. Será que eu vou perder tudo?". Era muito difícil, assim, o lado psicológico do negócio. Mas eu sempre tento olhar as coisas pelo lado positivo. Eu falo que foi o tempo que eu fiquei em casa, que eu pensei muito na questão do meu trabalho, no que eu estava infeliz, foi onde eu fiz o curso, que eu consegui concluir o curso, foi onde eu consegui, eh, focar mais também na minha vida profissional, e veio a oportunidade da Smiles, né. E e quando eu voltei, eu tinha uma briga da minha cabeça com a barra. Porque eu caí numa barra muito alta. E quando eu vi as pessoas fazendo bar muscle up, que é subindo em cima da barra, o meu pensamento era vendo a pessoa cair. "Gente, eu só Putz, tem vejo um essa pessoa trauma aí, né. cair, eu só vejo essa pessoa cair", e aquilo era meio desesperador. E aí, os primeiros treinos foi só pendurando na barra, sem fazer barra mesmo, porque eu tinha medo, e o coach ficava do meu lado, ele falava: "Não, não vai agora, vai quando você se sentir bem, vai quando você se sentir bem". E aí teve um treino de sábado, assim, que eu falei: "Hoje eu vou". E aí eu segurei na barra, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei: "Agora eu vou". E aí eu consegui fazer 3 barras. Falei: "Nossa". E aí Tinha todo mundo quanto tempo comemorando. Cara, isso foi, do se eu não seu me engano, retorno ao cross? eu acho que isso foi em maio, Mas espera aí, maio, você junho. retornou mas Eu quando voltei em você fevereiro, aí fevereiro, depois eu maio, parei, fiquei 3 meses só na isso na musculação. Eu musculação. fiquei E fevereiro, aí tu março, voltou já em maio, já voltei em pegou na barra e maio. foi? Não, eu ainda passei maio, assim, com dificuldade, e aí Ah, acho que tá foi em bom. junho eu consegui pegar na barra. Porra, E aí eu sensacional. falei: "Bom, como eu consegui vencer o pegar na barra, né,
que pra mim era muito difícil, os outros movimentos vieram também devagar, né, o Toshibaki, que é colocar o pé na barra, aquilo me causava uma aflição, então demorou também um pouquinho para eu conseguir, eh, até que me convidaram para um campeonato. E o campeonato aconteceu, acho que há 2 meses atrás. Eles me convidaram 3 dias antes do campeonato, era um campeonato com 6 pessoas, e ele falou: "Cara, Pri, alguém desistiu aqui, vamos embora". Eu: "Como assim, campeonato? Campeonato? Você é Você já louco, tinha campeonato". competido, não? Eu já tinha competido, mas não na categoria de intermediário, só na categoria de scale, né, que é iniciante. Só que eu estava treinando para quando eu caí, era um treino para campeonato. E aí eu falei: "Cara, vamos embora, não tenho tempo para pensar, vamos embora". Eu fui. Só que no campeonato eu tinha que fazer, eu acho que 20 barras sem parar, e a barra era muito Caraca, alta. E eu fui rezando, da hora que a gente sai, assim, até chegar lá. Aí o pessoal engraçado que depois, quando acabou a prova, as pessoas comentaram comigo que na torcida eles estavam: "A Pri pode travar, cara, pode dar merda, pode dar merda". E eu lembro que eu cheguei na barra, eu olhei pra ela, eu falei: "Você não vai ser mais forte do que eu vou conseguir". E eu não conseguia olhar para o lado, porque tinha que fazer sincronizado com uma dupla. E aí eu falei com a minha amiga, eu falei: "Aline, eu não vou olhar pra você, eu só vou olhar pra frente". Aí ela: "Tudo bem, Pri, vai no seu tempo". Aí, tipo, eu grudei na barra e eu fui. Eu fixei um ponto, eu falei: "Tu não vai ser mais forte do que eu". E eu consegui. fez Eu as arrepio quando eu 20? falo, porque eu consegui fazer as 20, assim. E aí, cara, eu falei: "Cara, não tem condição, sabe, a cabeça não pode ser mais forte do que nós". E pra mim foi o maior desafio, foi esse momento lá no Que campeonato. legal, cara, eu não sabia dessa E foi parte. muito legal, Vocês eh, usaram no campeonato aquele pó de magnésio, não? usa também. Ah, É. legal. Mas quando eu caí, eu estava com magnésio, eu estava com grip, eu estava com tudo. Caramba. E, assim, tinha que acontecer, sabe. É, De repente eu poderia sair dali num horário X e bater com o carro. Não sei, não sei os motivos das coisas, mas hoje eu me sinto muito mais forte, muito mais preocupada também com a minha saúde, com a saúde da minha coluna, sabe, das minhas articulações, então eu me preocupo em estar na musculação, fazendo fortalecimento, justamente, e eu tive um ortopedista também que ele falou: "Você não tem que esperar a dor vir, você tem que parar antes", porque a mulher normalmente ela tem uma tendência a não sentir a dor, ou a ignorar a dor. Então, não deixa eu chegar nesse ponto, para antes. Então hoje eu ouço muito mais o meu corpo, eu conheço muito melhor, e agora eu tô treinando de novo para o campeonato que eu ia no ano passado, que eu vou esse ano. quando é? Eh, Vai ser nos dias 19 e 20 de novembro, se eu não Nossa, me daqui a engano um é mês. 19 e 20. É, daqui a um mês. Então a gente tá treinando, tá fazendo treino aos sábados também, lá no box, tem uma galera boa. E minha amiga me convidou, eu falei: "Cara, vamos embora, vamos lá, mais uma superação". E é isso, estar no campeonato pra mim é uma superação, eh, da minha cabeça, muito mais do que o meu corpo, da minha cabeça. Muito bom, E é sensacional. isso. Incrível. Muito feliz. Eu fico feliz demais também, porque, bom, eu vi o exame, eu vi o que aconteceu, eu vi o vídeo, cara, assim, é, tem gente que certamente olharia para aquilo e não superaria isso e traria aquilo como um medo ali, né, e ficaria paralisado de fato. E você foi lá e enfrentou. E eu acredito que quando a gente passa por situações assim, a gente tá preparando a mente para algo maior. Eu sempre falo, porra, eu pego muitas referências de muitos caras, muitos não, alguns que eu seleciono, né, pessoas no mundo, no meu caso a musculação, que eu tento pegar a filosofia ou o modelo mental do cara. Então, o Paulo Musi, por exemplo, tem um determinado vídeo que ele falou, não lembro qual foi o podcast, eu acho que eu já até reproduzi isso aqui, mas enfim, não canso de reproduzir o que é bom, né? Ele falou assim, alguém perguntou pra ele, acho que foi o Rafinha Bastos, o que que ficar grande te trouxe? E ele falou, ficar grande não me trouxe nada.
mas o processo para isso me trouxe tudo. Toda vez que eu tô lá fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô desafiando a minha mente em um estado que muitas vezes não é aquilo que o meu corpo quer fazer, não é aquilo que Uhum, o meu cérebro quer que eu faça, mas aquilo é algo maior. Então eu tô trabalhando a disciplina, eu tô trabalhando a minha ansiedade. Eu vi um outro vídeo dele falando que não existe um ansiolítico melhor, né, algo que cuide da ansiedade, do que ter uma rotina, porque você sabe o que vai acontecer. Então, ele sabe que treinar é parte da rotina e isso o acalma, né? O uhum, direciona. Então, tem benefícios aqui que, quando você pensa aquele peso a mais, aquele 1 quilo a mais, aquela repetição a mais, é uma negociação contínua com o teu cérebro em cima de um ponto que vai te tirar daquele ponto e te colocar num andar novo, num novo lugar. E esse novo uhum, lugar é melhor, porque você superou algo. Então, é uma contínua superação que faz com que os desafios do trabalho, os desafios da vida além do trabalho, sejam também superados, porque você está implantando um modelo mental. Não é sobre o músculo. No teu uhum, caso, não é sobre a atividade também especificamente somente. É um exercício mental que a gente está praticando ali. E eu acho que esse tipo de situação é um preparo para a vida, né? Um preparo para algo muito mais. A gente se torna maior do que nós éramos antes. Então, eu tive a minha situação, minha doença, você teve o teu contexto aqui e uhum, superou isso. Então, eu acho que a única coisa que a gente tem que manter, superado já o desafio, manter com a gente é essa mentalidade. Beleza, vamos em frente, vai dar certo. uhum. Então o processo você já aprendeu, né, como é. Agora Exato, é replicar isso para qualquer outra coisa. Cara, é muito é legal. isso. Eu amo o Essa processo. Ele essa traz resultado. é, O negócio é não desistir, é não deixar a cabeça ser mais forte do que você. Os seus desistir não medos, acelera. né. Exato. Então eu ficava pensando: "Eu não quero ter um trauma. Isso não vai ser um trauma na minha vida. Eu preciso superar isso. E superar isso é superar a minha cabeça, é superar a minha dificuldade, é não pensar no choque que eu sentia". Teve uma vez que eu senti um choque tão grande que eu já estava no final dos 15 dias, eu fui pegar um ovo na geladeira, e aí eu não podia esticar esse lado do meu corpo. E eu estiquei, que eu esqueci. E aí o choque me levou pra trás, assim, eu bati com as eu bati, eu fui parar na parede. Bati na porta da geladeira e fui parar na parede, porque o choque foi muito forte. Então são essas coisas que vinham na minha cabeça. Eu falei: "Isso não vai ser mais forte do que eu, não vai ser meu pensamento mais forte do que eu". Então, as pessoas precisam acreditar e confiar no processo. Traz resultado. Tem que ter uma fé aí, né, e aí, É. essa fé não é óbvio, quem for da religiosidade e tiver essa interpretação, ótimo também, né, e nenhum tipo de apologia, mas Hum. aquela coisa de ter fé é acreditar em alguma coisa que você não sabe que está ali, mas para você está, e ela faz sentido. Então, se ela faz sentido, faz você sentir, né? Isso é até profundo. Uhum, Então, ter fé é acreditar que no fim as coisas vão acontecer. E então é uma rede vibracional aí de pensamentos, de disposição, de pessoas que te cercam, de todo um contexto uhum, que você aspira, né, você quer aquilo. Então, é melhor ter esse tipo de pensamento do que não ter, porque pelo menos se você não tem, né, esse modelo mental, fato, nada irá acontecer, mas se você tem fé, as coisas podem sim acontecer. Então, eu escolho nesses processos e momentos ter a fé, e acho que você fez isso. Muito bom, Pri. eu também. Parabéns pela história. Obrigada. E me fala aqui, como é que a galera te acompanha pelo Instagram da vida, pelo LinkedIn, galera que quer acompanhar teu trabalho também. Eu fico vendo você indo Olha, lá na na Smiles, na Gol, já vi você lá na turbina do avião e eu só ai, babando. maravilhoso, né. Ai, é incrível, assim, tem sido incrível esse lado do trabalho. Bom, no LinkedIn, eu também tenho postado um pouco, para contar um pouco dessa transição de carreira, né, até te marquei em alguns momentos, porque você faz parte da minha vida, da minha transição de carreira, uma pessoa que conseguiu ter essa visão e falar
"Cara, vai por aqui", eu falei: "É o anjo que falou: 'Vai por aqui'". E realmente eu consegui me identificar. Então no LinkedIn é Priscila Casagrande, meu Priscila é difícil, é com Y, 2 Ls, mas enfim, se o Vitor vai colocar aí, né, então vai ser mais fácil de achar. E lá eu costumo falar um pouco também dessa questão da transição de carreira, que muitas pessoas também, né, têm essa: "Ai, mas eu vou abandonar", cara, ninguém abandona, conhecimento ninguém tira da gente, é só agregar. Pensa que vai agregar e que você tem que buscar a sua felicidade, e eu tô muito feliz e só quero mais e conquistar mais. Então, eu saí de indústria para Smiles, para conhecer a Gol, o hangar, foi incrível, assim, eu falo que é: "Onde a Priscila tá? Olha pra cima que você vai me achar, eu tô voando, tô indo pra algum lugar". Então tem sido maravilhoso. No LinkedIn, Priscila Casagrande, no Instagram é Pri Casagrande, então um pouco mais fácil. Meu Instagram é basicamente crossfit, então é o que eu gosto também, é o que eu curto. O que é muito legal também é que às vezes, sem menos eu esperar, alguém que é conhecido, mas que não tá tão próximo, fala: "Pri, poxa, entrei no CrossFit, tô te seguindo e tô gostando muito. Poxa, muito obrigada por ter sido minha referência". Cara, eu falo, se eu conseguir mudar uma vida, já tá maravilhoso. Já é esse o propósito, sabe. E que as pessoas não precisam fazer CrossFit, elas precisam fazer alguma coisa. Elas precisam Perfeito. encontrar um esporte em que elas se encontrem. Não tem que fazer aquilo que a gente faz. Tem que se identificar com alguma coisa. Mas tem que fazer alguma coisa, porque opção é o que não falta, Com né. certeza. Então, desculpa tem de monte, mas opção também não falta para isso. E é essa a ideia, eu espero que as pessoas consigam se encontrar aí no mundo do esporte, fazer alguma coisa para trazer positividade para a vida e muitos fluidos bons, começar o dia de uma forma mais alegre, mais feliz. E é isso, eu estou muito feliz de poder estar aqui contando um pouco da minha história. Quem quiser saber um pouco mais de transição de carreira, crossfit, enfim, é só entrar em contato, estou à disposição. E vizinho, vamos embora, vamos marcar um treino, hein. Opa, aí sim. Vamos nessa. Quero ver ir para o crossfit e não Eu vou ir. fazer, vou fazer. Vou Vai fazer gostar, uma hein. uma aula Quero experimental. ver. Acho Me justo, leva aí vamos para o teu embora. box, quero fazer uma aula Vamos experimental. embora. Vamos lá pra Kong, é Demorou. maravilhoso. Vamos combinar isso direitinho. Não, eu tenho Vamos curiosidade embora. mesmo. Você Show vai de gostar, você vai bola. gostar. Ah, não tenho dúvida. E a gente vai filmar isso e vai postar, vai ver. O boxe, quem é o proprietário de boxe é um fisiculturista, é um Ah, que cara que legal. compete e tal, então ele tem academia também dentro do boxe, é muito legal, a academia tá gigante agora. Então a gente já faz Então um tem combo, pô. Já faz um tem combo, já muita fala com galera ele. aí grande que tá lá malhando, muito legal. Então quem Muito quiser bom. também, vamos embora, vamos treinar junto. Sensacional. Pri, obrigado, minha querida. Que honra Obrigada a ter você. a oportunidade de, em algum momento lá atrás, ter te conhecido, ter tido esse insight, vai lá, PM, que o mundo é seu, e, e ter essa conversa com você hoje aqui, depois de tanta coisa, e esse desafio que você teve, certamente ensinou muito para você e para a gente que ouviu aqui. Então, Que galera, bom. acompanhem a Pri. Peguem esse link, você já sabe o que fazer, compartilha com 2 pessoas, Deus e o mundo, né, eu brinco com isso, aprendi essa com um amigo meu, 2 pessoas, Deus e o mundo. Excelente, Então, excelente. compartilha com todo mundo, faz esse recado chegar a quem deve, e quem deve? Todo mundo. Então, meus queridos, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.